Que alegria! Chegamos ao 20º episódio. Dá pra acreditar, Cris? Não, mas a gente tá muito feliz, né, Rá? Muito, muito. Foi um ano de muitas entrevistas aqui no canal. Aliás, muita moda, beleza. E hoje a gente tem um tema super especial que eu já vou contar pra vocês. Mas antes de mais nada, eu vou deixar o meu recado aqui de ativar o sininho pra você receber as notificações dos episódios novos e se inscrever aqui no canal. E, gente, hoje o assunto é muito especial, porque além de ser o 20º episódio, a gente tá fechando o nosso ano aqui e com um assunto que todo mundo gosta, que é propício para esse momento do ano 2023, começo de 2024, que é astrologia. E temos aqui uma especialista no assunto, Bia Nogueira, que é astróloga, taróloga e vai contar tudo sobre o que o ano novo espera. Vamos lá, obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Raíssa, muito obrigada, Cris, né? Tô muito feliz de estar aqui também, gente, é uma alegria sempre poder falar sobre astrologia, até porque, primeiro que é um tema que acho que tá voltando cada vez mais para a boca do povo, né? Todo mundo quer saber. E no fechamento do ano eu fico muito feliz de poder, acho que acalmar também essas ansiedades que a gente tem com relação ao ano que vem, né? Que a gente fica tão nervoso, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, queria agradecer a oportunidade, muito obrigada. Bia, eu que agradeço. Eu tô muito feliz da gente poder trazer esse assunto pra pauta, porque assim como você falou, eu acho que esse assunto, ele tá ganhando um outro lugar de destaque, talvez um lugar que ele nunca deveria ter perdido, mas de qualquer maneira com gente muito responsável, com gente que sabe o que está falando, o que está fazendo e o impacto que causa naquilo que fala para quem ouve, né? Sim. Então, assim, a gente quer saber tudo aqui. Hoje eu quero te ouvir demais. Com certeza, é um assunto que a gente adora, né, Sim. Cris? Nós duas, assim como as pessoas que nos cercam adoram, com certeza nossas leitoras vão gostar. E acho que a gente tem que tirar mesmo desse lugar do supérfluo, e por isso que eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, que é, essa origem da astrologia, a previsão, como que isso surge? Tá, então, na verdade, a astrologia, a gente tem registros que ela tenha começado, assim, realmente no berço da humanidade. Na Suméria Antiga, né? Ela foi muito empregada na Antiguidade, ela sempre teve um papel, antigamente, né? A função da astrologia era diferente da função que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem o luxo, né? De fazer nosso mapa astral pessoal, tirar do namorado, né? Da mãe, do filho, enfim, é muito fácil, né? Mas antigamente ela era um estudo muito sério e que se voltava principalmente para o coletivo. Então, usava muito para saber, assim, quando que vai ter guerra, quais são os desfechos possíveis dessa guerra, vai chover na plantação, não vai chover, o rei vai conseguir tomar o cargo dele ou vai ter algum problema de saúde. Então, as previsões nessa antiguidade eram muito voltadas para o coletivo. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi ganhando outros conhecimentos, né? A astrologia sempre teve esse olhar muito empírico. É você olhando o céu, né? Os sacerdotes olhando o céu, né? Essas figuras, antigamente até mais religiosas do que hoje, né? Hoje a gente já está tirando essa ideia de astrologia com religião, mas nos primórdios até tinha, né? E observando o céu e vendo aqui como que as coisas ressoavam. Então, é um estudo muito rico e que foi sendo feito de diferentes formas ao redor de todo mundo. Hoje a gente até tem alguns consensos, né? Aqui no Ocidente a gente já se entendeu. Todo mundo faz uma astrologia moderna, os astrólogos se estudaram, nunca vão falar uma coisa tão fora do eixo de um para o outro, né? Mas ela tem esse olhar muito plural, né? Foi sendo feita durante muitos milênios. E a astrologia, assim, ela nunca perdeu o seu papel, né? A gente estava até batendo um papo antes de começar aqui o podcast, né? Que eu falei para as meninas, eu falei, gente, ou a astrologia, ela era amada e venerada e usada por figuras de autoridade, ou ela era odiada, né? Perseguida, religiosamente perseguida, enfim, nunca teve uma postura neutra, né? Ao longo da história. E quando a gente teve a época do Renascimento, principalmente, né, que acho que teve todo esse olhar para a racionalidade, para a razão, né, as coisas tinham que ser provadas para serem incorporadas pelas pessoas, né, a astrologia meio que foi perdendo um destaque justamente porque ela é feita de uma maneira muito plural, a gente não tem uma única forma de fazer. Mas hoje a gente está resgatando tudo isso, né? Está tendo um papel... Acho que a diferença central da astrologia hoje para outras maneiras como ela era empregada antigamente é que hoje ela também vem com autoconhecimento, né? Vem com uma função terapêutica de você evoluir, de você melhorar. E um desejo nosso, né? Porque agora a gente também quer. Isso. Não é só... Eu acho que mais uma vez a gente está numa horizontalidade. Né? Não fica só de cima para baixo, mas estamos aqui. E a gente, quando procura essa informação, a gente
ouve e também é ouvido, né? Isso. E hoje é muito mais acessível, né? Porque ainda mais nessa antiguidade era um estudo muito difícil. A gente não tinha programa de computador para tirar mapa astral, né? Os astrólogos eram poucos e tinham que estudar a vida inteira. Então, assim, era uma coisa muito para elite, era uma coisa muito difícil de você entender, de você acessar. Tinha todo um mistério, né? E hoje você consegue aprender, estudar, é para todo mundo, né? Então é uma coisa muito boa, né? A gente tem que usar, né? E essa leitura, ela vem muito conectada, então, com esse contexto que a gente vive, né? Nesse papo antes que a gente estava falando, você falou uma coisa muito interessante, que é a leitura que, por exemplo, os astrólogos tinham que ter diante de uma mulher, por exemplo, que ia fazer A bagagem. a bagagem, que ela ia ter, sei lá, o marido não ia estar mais lá. Conta isso pra gente. Eu tava falando para as meninas que antigamente a astrologia clássica, na verdade, ela tem um olhar muito mais fatalista. Então, assim, tem uma coisa no mapa, essa coisa vai acontecer e é isso, não é? É sim ou não, né? E a vida era diferente, os costumes eram diferentes, né? A gente não tinha divórcio. Então, se a gente tinha no mapa astral de uma mulher nobre um afastamento súbito do marido, não tinha divórcio. Esse marido está morrendo, né? Ou ele está doente, ou ele está indo para a guerra, ele está morrendo, né? Então, a mulher vai ficar viúva, né? E hoje, às vezes, a gente vê o mesmo aspecto, a mesma configuração, né? Um Saturno ali difícil com uma Vênus, enfim, do mapa astral dessa mulher, a gente fala, não, pode ser uma crise no casamento, né? A gente já tem um outro olhar, mais maleável, né? A sociedade tem um impacto nessas avaliações e a nossa bagagem agora, ela é fundamental. Talvez isso que também faça que um determinado profissional da área seja melhor ou, sei lá, mais bem conceituado do que outro, porque ele tem uma capacidade de analisar aquilo trazendo mais possibilidades para uma personalização naquele cenário, daquele mapa, daquela pessoa. Eu acho que sim, e a gente tem que ter sempre um olhar sobre a astrologia, que é assim, a gente tem que ser maleável, eu tenho que explicar para você todas as possibilidades de um mesmo elemento do seu mapa astral, e ao mesmo tempo a gente tem que juntar muitas peças diferentes para ver se é mais um sim ou mais um não, porque eu também tenho que te dar uma resposta, muitas vezes o mapa traz uma resposta, então a gente tem que ter esse olhar inclusivo, né, nossa, todas as experiências que podem estar envolvidas no mesmo elemento do mapa astral, e ao mesmo tempo a gente tem que ter esse bom senso de falar, não, mas esse planeta aqui é mais pro ruim do que pro bom, né? Pra gente também conseguir te orientar. Então, eu acho que isso faz um astrólogo ser bom. Eu acho que é esse meio termo entre ter muitas experiências, ter uma leitura aberta e, ao mesmo tempo, ter um critério de falar, não, também não vou perder o conceito original desses planetas para eu poder ajudar essa pessoa, né? E desse jeito, por exemplo, uma plataforma hoje, como você mesmo disse que tem algumas muito sérias, elas vão até uma parte, porque mesmo aquelas que dão um resultado de dados que se cruzaram ali, aquilo não é a leitura que a gente está conversando aqui. A gente está conversando de um mapa onde você, se você estiver fazendo o meu, nós vamos conversar sobre o meu mapa para mim, aquele céu que aconteceu quando eu nasci. É isso? Isso daí também... Ou é uma receita para todo mundo, sabe? Quem nasceu exatamente naquele lugar, naquele dia, é o mesmo mapa e acontece a mesma coisa? Não. Na verdade, se você for tirar o seu mapa astral através de um programa, de um site de astrologia, né? Se o site for bom, muitas vezes o mapa astral vai sair certo, né? Só que, igual eu tô falando para você, às vezes pode ser que seja uma coisa um pouco padronizada, né? Não vai ser especial para você. A gente... É como qualquer outra profissão, né? A gente tem que ter um olhar de falar, não, tem o fator humano, né? E isso é mais importante do que aquilo no seu mapa astral. Então, é mais por esse lado. E dá um norte só. Ele dá um norte, mas ele aponta muitas É. vezes um caminho. Se for um site bom, você fala, bom, pelo menos eu saí desse site sabendo minha lua, meu ascendente. Já é alguma coisa, Já né? é muita Você começar coisa. essa leitura... Os curiosos adoram, né? Aí E, aliás, a gente vai chegar nesse momento do papo, que eu sei que todo mundo adora falar do signo. E aqui a gente vai falar de ascendente, que vai ser mais legal ainda. Mas antes eu queria saber, por exemplo, em relação ao momento atual. Então, a gente estava dizendo que a astrologia, ela está muito conectada com o contexto, né? Com o momento que a gente está vivendo. O que esses últimos tempos, a pandemia, por exemplo, era possível de ter visto isso diante da astrologia? Sim, a pandemia foi um caso muito específico, porque assim,
existem momentos, né, em que dois planetas muito marcantes para a gente em astrologia, que são Júpiter e Saturno, a gente estuda as posições relativas entre eles. Então, quão próximos eles estão um do outro, né, tendo a referência aqui na Terra, né, quão próximos eles estão, quão perto de fazer uma conjunção ou quão afastados eles estão. Então, a gente usa muito esse estudo para, às vezes, trazer uma previsão para o coletivo. Então, para essa cidade, para o globo terrestre, para esse país, a gente usa muito isso. E, no caso da pandemia, em 2020, esses planetas estavam em conjunção. Então, inclusive, em alguns pontos muito complicados iam ser levantados por essa conjunção. Muitos astrólogos previram, a gente previu até que ia ter, essa previsão, ela foi muito para um olhar assim, vai ter uma grande crise econômica e vai ter muita morte. A gente não sabia, no caso, a maioria de nós não soube, né, realmente dizer que ia ser por causa de um vírus, né, um inimigo invisível. Alguns até falaram, gente, será que é uma terceira guerra, né? Será que é uma coisa que está envolvendo tantos países e tanto problema econômico e tantas mortes, será que vai mais para esse lado, né? Então, você vê que teve um lado muito prático, que foi assertivo, que é vamos se preparar para um problema econômico grave, né? Aconteceu. Mas ao mesmo tempo, a astrologia também tem esse mistério. Às vezes você prevê um evento certo, mas as causas daquele evento, né? Isso é uma coisa meio misteriosa, né? Sim. Uma coisa meio do oculto, né? Sim. Às vezes a causa, você fala, nossa, não sabia que era essa causa, mas o evento está aqui, o problema econômico está aqui, as mortes estão aqui, a gente vai ter que lidar com isso, né? E tudo fez sentido, né? Isso. Teve esse lado útil, né? Sim. Bom, e já que a gente tem essa possibilidade, vamos falar de 2024, então. A gente tem coisa boa vindo aí. A gente tem coisa boa. Eu queria primeiro abrir, né, esse tema de 2024 falando que, assim, a gente tem o Réveillon, né, que a gente comemora o Ano Novo, e a astrologia considera que o Ano Novo começa em março, tá? Então, a gente tem um evento muito importante, que é o Sol entrando em Áries, no dia 20 de março, no caso de 2024, que inaugura o Ano Novo astrológico, tá? Tem algumas coisas que a gente consegue prever para antes de março, tá? Com trânsitos, com outros elementos que eu vou trazer aqui. Mas tem algumas coisas que vão ser a partir de março, tá? Que é quando esse ano novo for inaugurado. Mas o que eu queria trazer para vocês? A gente tem um planeta, que é Júpiter, né? Que ainda está transitando em Touro até o final de maio. E aí a gente imagina que até tem alguns crescimentos econômicos, né? Que a gente pode experimentar até o final ali do mês de maio. E a gente tem também o ascendente, a gente usa muito isso. O ascendente do ano novo astrológico, então a gente tira o mapa do ano novo astrológico e vê o ascendente. É Capricórnio. Então a gente está falando de um povo que está muito focado em trabalho, está muito focado em querer se recuperar, querer crescer, querer focar na sua carreira e, enfim, se destacar naquilo que faz, né? Um povo que se cobra muito também. Né? E a gente ainda tem, mesmo com crescimento econômico dentro desses 5 primeiros meses, uma lua que está meio mal colocada ali. Então, a gente imagina que tem crescimento econômico, mas o povo em geral ainda tem dificuldades financeiras e a gente meio que tentando se reerguer em algum sentido. Mesmo assim, os 5 primeiros meses com muita oportunidade de crescimento econômico. Tá? Notícia boa. Bom, a gente vai trabalhar, mas vai comer. Vamos continuar. Isso. E fora isso, eu também queria trazer para vocês que Júpiter está numa área nesse ano novo astrológico que prioriza muito cultura, arte e esporte. Eu até levantei isso nos meus rascunhos. Eu falei, nossa, Júpiter está numa casa de esporte. Pode ser que o Brasil se destaque, volte a se destacar em algumas modalidades esportivas. Temos Olimpíada o ano que Então, vem. eu tava pensando nisso. Aliás, as meninas da ginástica que já arrasaram, olha lá. Temos. Então, Pode ser, hein? né? Então, acho que vai ter alguma visibilidade, assim, marcante, falando de esporte e até cultura, cinema brasileiro. Isso a gente também vai ter, claro. Mas o ponto de esporte, eu falei, nossa, Que é um ano legal. marcante, né? Que Pode ser legal. que tenha alguma coisa com relação Oba. a isso. Sem dúvida, é muito bom. Com certeza. E aí a gente tem Saturno em peixes, é isso? Isso. Esse Saturno em peixes, ele faz com que a gente não possa, de jeito nenhum... Você vê que eu tô te falando que é um ano muito voltado para trabalho, né? Um ano com foco muito profissional dentro do
país e o país todo buscando muito lutar por isso, se reerguer através disso. E o Júpiter em Peixes, ele não deixa que a gente tome posturas vitimistas, né? A gente não pode ficar atrasando muito as coisas, delegando muitas coisas, porque a gente vai ter essa sensação, o ano corre. O ano de 2024 já entra rápido. E faz muito sentido isso, mesmo com coisas que a gente já vê acontecer agora. Das pessoas não ficarem esperando que outros façam aquilo que Tem que ela cabe que a tem elas, que fazer, né? que cabe a elas, Uhum, exato. uhum. E quando você faz isso, o resultado vem, quer dizer, tudo a ver isso que você está falando mesmo, né? E isso visto nas estrelas. Das estrelas, dos astros, né? E esse Júpiter, esse Saturno em Peixes, na verdade, ele também faz com que a gente leve muito mais a sério aquilo que a gente abriu o nosso papo falando, que é esse olhar voltado para atividades terapêuticas, voltadas para o autoconhecimento. A gente sabe coletivamente que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, tanto quanto a gente cuida da física, né? Então a gente entra, tanto que a gente cada vez mais procura psicólogo, procura outros também, astrólogo, enfim, tenta se entender, Esse né? ponto, que eu acho que é algo que está acontecendo nesse momento, vindo da pandemia ou não, mas de alguma maneira está dizendo, vai também se cuidar, vai se conhecer. Eu acho que não é à toa que a gente está vendo tudo que está acontecendo com relação à saúde mental, que eu acho que ultrapassou qualquer limite. E quando isso acontece, se impõe que você faça alguma coisa. A gente nunca escutou tantas pessoas com a noção que a saúde mental existe e que é preciso cuidar. Uhum. E cada um tendo esse cuidado consigo mesmo, né? Sim, é muito importante. Essa noção daquilo que é importante pra gente coletivamente, muitas vezes vem desses planetas. A gente não está mais em último lugar agora, a gente está se colocando mais à Isso, frente, né? A gente agora escolhe até, né, os nossos caminhos profissionais. Não, o que faz bem pra minha saúde mental, o que não dá pra eu aguentar no meu trabalho, né? A gente Claro. hoje considera tudo isso, E né? considera de certeza. verdade mesmo. A gente vê verdade. pessoas deixando corporações incríveis com altos salários e falando não quero mais e vice-versa, né? É. Você também, quando se joga em algo que te consome, o resultado também aparece logo ali, né? Exatamente. Então, a gente tem muito disso. E em 2024, acho que cada vez mais a gente vai buscar por esse autoconhecimento, que é uma coisa que está batendo na porta mesmo. Mesmo sendo um ano muito de trabalho, muito produtivo, e todo mundo focado muito nos seus próprios negócios, na sua carreira. Vai ser uma coisa até um pouco mais, vamos se cobrar, porque é nesse ano ou nunca, sabe? Sim. Inclusive, se a gente for para uma abordagem um pouco mais numerológica, né? Vai ver que é um ano 8, que é ano que tem que ganhar dinheiro, tem que se esforçar. A astrologia também vai um pouco nesse sentido, por conta desse ascendente em Capricórnio, a gente se cobrando muito e querendo crescer mesmo. Poxa, temos muita força para esse Temos ano, muita né? força para esse ano. Daí muita depende força. daquilo que eu vou me dedicar. Isso. Porque essa força vai estar em tudo. Vai estar. Se Essa você escolher um determinação. lugar é ruim para você levar essa tua força, é isso que vai acontecer. Você vai para baixo. Exatamente. E é um ano em que a gente vai ser cobrado para cumprir com aquilo que a gente se propôs, entendeu? Então, o principal é esse. Você pode ter grandes projetos para 2024. O que você vai precisar é disciplina. Tendo disciplina, muita coisa vai fluir, entendeu? Não tendo disciplina, deixa para semana que vem, né? Pelo amor de Deus. Não Esquece. vai Não vai funcionar dar em certo. 2024. Não, 2024 não vai perdoar nesse sentido. Agora ele pode trazer muita coisa boa em outros. Legal, Né? inclusive tem um outro planeta de destaque, né, em 2024, é Júpiter em Touro, é isso? Isso, então, esse Júpiter, ele vai transitar em Touro durante os 5 primeiros meses, né? E no final de maio, ele tá entrando em Gêmeos. E em Gêmeos, é curioso que, assim, ele não traz o mesmo favorecimento econômico, ainda que tenha crescimento econômico, mas ele favorece muito algumas atividades, especialmente relativas à comunicação. Então, ele favorece isso, né? Eu ia falar isso pra quem trabalha com comunicação, com mídias digitais, com ferramentas digitais, até vai um pouco para além disso, até as próprias vendas, o comércio, né? Porque Gêmeos é um signo que fala de trocas rápidas. Então, tudo aquilo que envolve falar, aprender, trocar, estudar, são atividades muito favorecidas a partir do final de maio. Ser jornalista, qualquer coisa nesse sentido também, né? E tem muito esse apelo de comércio, vendas, fluindo ainda, né? Muito aquecido, talvez, a partir do final de maio, até um pouco desorganizado, né? Então, por isso que eu falei a disciplina, né? A gente vai ter que cumprir e ter ordem com aquilo que a gente se propõe para conseguir dar conta ao longo de todo o ano, mas ele ainda vai trazer esses favorecimentos na parte comunicativa, de tecnologia, aí vai. Mais uma boa Vamos notícia, ter um hein? grande ano, tenho certeza. Com certeza. E Bia, agora falando, porque tudo isso a gente tá falando de
2024, principalmente a partir aí do ano novo. Mas e pra virada? Que o Réveillon a gente gosta de ritual, a gente gosta... É um marco, né? Não tem como dizer que a gente tem uma expectativa enorme pro ano que tá chegando, né? Tem alguma coisa nos esperando pra essa virada? Tem, com certeza, já dá pra gente falar. Gente, eu queria falar pra vocês, é que quem gosta de astrologia, quem pesquisa e tá de olho nisso, sabe que Mercúrio está retrógrado. Isso é um excelente tema. Eu ia Dá perguntar pra se vocês estavam destraumatizar? sabendo. Dá pra destraumatizar. Mercúrio tá retrógrado. Gente, Mercúrio fica retrógrado sempre, tá? É de 3 a 4 vezes por ano. Então tá tudo normal. Mas ele é um planeta que fala de comunicação e comunicação diária. Então, assim, é o meu WhatsApp, minha troca de e-mail, é as conversas que eu conduzo no meu trabalho. Então, assim, quando o Mercúrio está retrógrado, significa que da nossa perspectiva da Terra, ele aparenta estar andando para trás. Então, ele aparenta estar fazendo um movimento contrário que ele normalmente faz. E isso faz com que essas atividades relacionadas a Mercúrio, o envio da minha mensagem de WhatsApp, o e-mail que eu mandei para o meu chefe, o relatório que eu tinha que apresentar, fiquem dispersas. A gente cai mais em erros de comunicação. Tem que assinar um contrato? No Mercúrio retrógrado é mais complicado. A gente lê com pressa. A gente não filtra aquilo que vem na nossa cara, aquilo que a gente está recebendo, entendeu? Então, para uso de tecnologia, que Mercúrio rege tecnologia, e as mídias sociais caem, sai do ar, entendeu? Dá problema, a gente sabe que dá problema. Então, assim, não é o fim do mundo. Até é uma chance, quando a gente passa por esses problemas do nosso cotidiano, da gente repensar alguns temas de mais profundidade na vida, né? Às vezes precisa cair a rede social para eu voltar a refletir sobre o meu ano que vem, né? Precisa ter essa pausa. Sim. Tá? Mas para atividades corriqueiras, ele é mais complicado. E ele está retrógrado agora do dia 13 de dezembro, né? Até o dia 2 de janeiro. Então, atividades organizacionais, né? Levar a ceia do ano novo, né? Organizar um checklist da minha viagem. Ficar esperto, senão vai queimar prato aí. Gente, avião, né? Deslocamentos tem a ver com Mercúrio. Então, às vezes, você compra uma passagem aérea, vem o Mercúrio retrógrado, puxa, pode dar atraso no seu voo. Seu assento pode ser remarcado, entendeu? Sim. Etiqueta direito a essa bagagem, sabe? Ou seja, é como se ele falasse assim pra mim, ao invés de eu achar que vai tudo dar errado, não. Preste atenção redobrada em todos os seu dia a dia desse período até a conclusão dele. Isso. E tudo isso pode ser usado a meu favor se eu souber o que está acontecendo e que eu tenho que redobrar essa atenção. Você tem que redobrar. E outra coisa que eu queria falar, não é só que o Mercúrio retrógrado é ruim, tá? Como ele é um planeta mental, ele fala da nossa mente e ele está retrógrado, a gente tem muitas vezes no Mercúrio retrógrado chance de encerrar assuntos que ficaram em aberto no passado. Então é bom. É bom para isso, é bom. Legal. Ele atrapalha um pouco o seu dia a dia, mas muitos temas profundos que você tem na sua vida, coisas que você tem que pensar, redefinir ou concluir uma coisa em aberto, ele pode te ajudar. Mas você vê só que interessante que é isso? Porque com essa informação você já olha diferente. Porque as pessoas elas acabam achando que agora vem um período horrível, então não vou fazer nada, deixa tudo para lá. Quer dizer, é uma postura que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não é verdadeira, inclusive. Não. E realmente ela vai trazer para ela aquilo que ela foi buscar. Porque ela vai largar a mão das coisas e as coisas vão dar errado mesmo. Não, e é comum a gente ver a pessoa passa por Mercúrio retrógrado, supondo, só reclamando, achando que a vida dela acabou, né? Gente, não é nem um mês de retrogradação, né? A pessoa acha que naqueles 20 dias ali é o fim do mundo. Vai parar tudo. Não resolve nada. Aí o que acontece? Os temas que ela não resolveu, que ela tinha a chance agora de finalizar pendências em aberto do ano inteiro, coisas que preocuparam ela o ano inteiro, ela não resolveu, o que vai acontecer? No próximo Mercúrio retrógrado vai voltar tudo. Nossa, mas não tenha dúvida. Então já resolve agora. Sem medo do Já Mercúrio. Só vai, né? Só vai. Que bom. Se organiza isso. bem e vai, né? Mas, Bia, que delícia de explicação, sabia? Eu acho que que gosto do assunto, vira e mexe, eu tô mexendo, eu acho que eu não tinha ouvido alguém me dar essa definição tão clara e mais ampla de algo que cabe a gente não deixar ser ruim.
Isso, mas é bem isso mesmo. E, gente, acho que já combina muito com o que você falou do ano, que é puxa sua responsabilidade pra você. É verdade. Trabalha, tira os excessos, o vitimismo e saiba aproveitar o que esse período tem pra te oferecer, Isso, né? é assumir essa responsabilidade Então, é uma mesmo, boa né? dica pra virada, porque isso É. vai acabar no dia 2, ou seja, a gente no dia 31 pro dia 1, a gente vai estar debaixo aí desse astro, mas sem problemas, resolvendo as coisas. Isso, e eu ia falar até que tem uma lua que ainda vai estar cheia em Virgem, né? Acho que eu tinha até deixado, falei pra você mais Pode ou contar. menos. Que é uma lua que ressoa muito bem com o Sol, que vai estar em Capricórnio, na virada, como sempre, né? Na virada o Sol sempre está em Capricórnio. Então, é terra. Então, todas essas mentalizações de trabalho, eu pensando no meu trabalho para ano que vem, eu fazendo oração para trabalho, para crescer financeiramente, para ter disciplina, para ter foco, tudo isso vai ser muito favorecido. E Virgem também fala de saúde. Então, tudo aquilo que eu oro, ou mentalizo, ou medito, ou penso na minha saúde pessoal, gente, eu preciso comer, me alimentar melhor, preciso tentar me exercitar, preciso recuperar minha vitalidade, são coisas também favorecidas. Ai, um bom ano, Muito, vai? Tô adorei. gostando. Pelo menos realismo. Excelente, eu também Aliás, acho. estamos gostando e agora a gente chega naquele momento que a gente tem que falar um pouquinho de cada um, porque é o que todo mundo gosta. E assim, foi muito legal que no nosso papo antes você falou um pouco sobre a importância do ascendente. E a gente vai trazer esse papo um pouco mais profundo aqui hoje, mas antes eu até queria que você falasse a diferença entre o signo e o ascendente, como é que a gente descobre o nosso ascendente, para quem estiver assistindo a gente poder buscar isso também, né? Sim. Quando você fala, eu sou de um signo, né? Então, eu sou de Áries, vai, supondo. Você tá falando que quando você nasceu, o Sol, né? Então, esse astro estava ocupando uma parcela do céu que é referente ao signo de Áries, né? Ele fica ali mais ou menos 30 dias, passaram esses 30 dias, vai entrar em Touro e assim a gente vai seguindo o horóscopo todo. O ascendente, então assim, quando você sabe a sua data de nascimento, né? Você sabe o seu sol, você sabe o seu signo, né? Tranquilo. Que é a sua personalidade. O seu signo é aquilo que você é por dentro. Às vezes você nem mostra, né? Às vezes você é mais reservada, mas você sabe, supondo um ariano. Vou dar um exemplo bem por cima, né? Tá. No fundo é muito corajoso, tem muita iniciativa, tem muita coragem, né? O ascendente, diferente do signo solar, que é o seu signo, ele tá muito mais falando do seu comportamento. Então, quando você chega num local, é como se fosse uma maneira de você se expressar no mundo. Como que você fala, como que é a sua postura, como você se veste, como você se comunica. Então, o ascendente está muito voltado para essa expressão do ser. E ele é o signo que estava ascendendo ali no leste no instante do seu nascimento. Então, a gente precisa do horário de nascimento para saber o ascendente. Não tem como não saber o horário de nascimento. Você pode tirar um monte de coisa do seu mapa astral. Tira o seu sol, a sua Vênus, a sua lua. Sem horário, você se vira. Mas o ascendente, você precisa do horário. Hoje, a gente tem muitos sites bons, né? Posso até falar, né? Acho Pode. que é até interessante que tem programas já embutidos de astrologia que você joga ali sua data de nascimento, seu horário, ele te dá mais ou menos. Um exemplo é o próprio astro.com. Existem outros, tá, gente? Vocês podem pesquisar. Não é a mesma profundidade de passar numa consulta astrológica? Não é. Mas você quer fuçar? Você quer dar uma olhadinha? Começar a se apaixonar pelo assunto. É o primeiro passo, porque ele vem de uma maneira mais padronizada esses sites, mas ele te liga uma chavinha, um interesse. E que tá daí na você palma vai da sua mão, né? Porque Exato. quem não tá com celular hoje em dia, né? Claro, a Então gente é não pode se rápido. fechar, né? Não. E depois você vai pra uma consulta onde você consegue ver muito mais do que isso, Isso né? é igual um médico, né? Tô com uma dor de barriga. Você joga lá no Google. Na O que hora. que Na pode hora. ser? Pô, vai aparecer, né? E depois precisa É ir melhor lá. você ir no médico. É né? lógico. Com certeza. É lógico. Com certeza. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Agora, então, uma coisa que eu achei bacana sobre o ascendente. Primeiro que essa importância que ele tem, incrível, né? Que você acabou de explicar. E segundo, é a questão do horário. Que eu tenho essa dúvida de, vamos supor, quem não sabe e vai perguntar para a mãe, ela fala 10 horas. Mas 10 horas, 10h15, 10h20, 10h40, 10h50 dão resultados diferentes, né? Podem dar resultados diferentes, né? Então, é bom saber. É bom saber o horário. Hoje, né, tem muitos astrólogos, a gente faz uma outra técnica. Se você passar um astrólogo não sabendo o seu horário de nascimento, tendo só uma ideia, existe uma coisa que chama retificação horária. O astrólogo vai fazer com você um trabalho de levantar alguns dados da sua vida, voltar na sua linha do tempo, no seu mapa astral, e ir tentando casar esses horários.
horários, até que alguma hora ele vai chegar num horário muito Porque próximo. lá tá registrado as grandes mudanças Isso. da vida da Legal. pessoa. É um trabalho bem trabalhoso, por assim dizer, mas é Nossa, possível. é voltar, Legal. como João e Maria vai deixando as pistinhas, você volta pra O resgatar. coitado vai demorar 15 dias pra conhecer o mapa astral. Mas existe, né? Mas assim, honestamente, vamos procurar, vamos ligar lá no cartório, né? Ver, Achar a procurar certidão. sabendo. procura essa certidão, entendeu? É. Que é melhor, é mais garantido. Com certeza. É isso aí. Então, E vamos então na ordem, começar por Áries, então? Vamos. Então, eu queria recomendar assim, se a pessoa sabe o ascendente dela, tá ouvindo a gente, né? Que ela dê prioridade para ouvir pro ascendente dela, tá? Legal. Porque, aliás, se vocês leem horóscopo, a pessoa que lê horóscopo, hoje é o horóscopo sendo feito por um astrólogo formado, de confiança, bom tudo, é interessante que você leia pro seu ascendente, tá? Porque o ascendente ele é um ponto de referência para receber previsões. Então, às vezes, vale até um pouco mais do que você ouvir só pro seu signo, tá bom? Legal. Então, isso é legal para você Muito também. legal. Interessante, ótimo. interessante. Bom, para todos os signos eu vou trazer um ponto de desafio e um ponto de oportunidade, tá? Oba. Para Áries, eu acho que tem uma dificuldade, talvez, em encerrar ainda alguns ciclos, tá? Em abrir um pouco mão do controle, né? Porque a gente tem Saturno dando uma pressão interna. Então, é como se eles sentissem que tem muitas coisas internas, questões emocionais para eles resolverem, mas ainda se colocam um pouco numa posição um pouco passiva. Então, essa parte de encerrar ciclos passados, resolver pendências emocionais, lidar com temas assim pessoais mesmo que preocupam um pouco eles estão um pouco mais enrijecidos, um pouco mais difícil, tá? Por outro lado, a partir de junho, quando vem Júpiter ali em Gêmeos, tem uma grande abertura para aumentar cliente, aumentar fornecedor, ampliar a rede de contato, tudo isso ariano. Vão ter uma abertura nas comunicações, podem fazer mais viagens rápidas, podem fazer mais cursos rápidos, tá? É como se a mente estivesse absorvendo um monte de conhecimento novo e tivesse muito aberto para comunicar, trocar, falar. Então, é muito mais fácil conhecer a gente mesmo, para qualquer coisa que seja. Pode ser para trabalho, pode ser para relacionamento, mas tem esse lado social que vai marcar muito a partir ali do mês 6, ali a partir de junho para arianos, tá? Legal. Muito bom. Muito bom. Principalmente ascendente Áries. Gente, eu vou passar um pouco rápido, porque eu tô com o tempo, tá? Mas Vai. eu vou, Temos, a gente não, vai que temos vai. nosso Temos. tempinho. Então tá. Para Touro, a gente tem uma questão principal que é assim, tenho que ter comprometimento com projetos de longo prazo, tá? Às vezes, esses taurinos podem ficar muito no plano mental e não executar algumas das ideias que eles têm para o ano, tá? Isso é um risco, né, que a gente tem para alguns taurinos. Então, o que a gente precisa fazer? Sedimentar essas ideias, né? Aplicar num plano prático e começar a executar. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade. Fora isso, taurinos também podem estar um pouco não tão sociáveis, né? Tô precisando filtrar umas amizades, tô precisando rever que tipo de amigo que eu quero ter do meu lado, porque eu posso estar um pouco desconectado de algumas pessoas que antes faziam todo sentido. Então, vai ter que ter esse filtro, os taurinos fazendo, julgando melhor, né, quem que eles querem ter do lado deles. Por outro lado, a partir ali de junho, a gente tem esse Júpiter que vai entrar em Gêmeos, e para taurinos, né, então principalmente o ascendente em Touro, é uma fase que pode envolver ganhos financeiros, tá? Ou pelo menos novas ideias de como ganhar dinheiro, uma inteligência maior para se estruturar nas finanças, chance de vender, né? Às vezes eu tô precisando vender um objeto, vender um carro, sei lá. A partir de junho tem facilidades, tá? Então, algumas facilidades dos bens materiais mesmo para taurino, que taurino para eles é importante isso, né? Em tese, né? Depende um pouco do mapa astral, mas em tese né? Então, tem essa parte financeira abrindo também, ali a partir de quando o semestre tá para virar, né? Legal. Para geminianos, né? Principalmente ascendente em Gêmeos, a gente tem algumas... Não é uma dificuldade na carreira, não, mas é uma sensação de que os frutos demoram para chegar, tá? Então, para geminiano, eu acho que é principalmente aquilo que eu estava falando para vocês, a disciplina, ainda mais no trabalho, vai ser uma coisa que vai cobrar. Então, assim, é fazer um pouco por dia, é fazer devagarinho, é eu valorizando os meus esforços. Se eu for me comprometer com uma coisa nova, tem que ter constância, né? Principalmente nessa parte de carreira, gente, que acho que é o ponto principal para geminianos mesmo no ano que vem. Pode demorar para dar resultados, mas por outro lado, os resultados são mais confiáveis. Legal. Não vem fácil, mas também nada é perdido, sabe?
E a partir de junho, Júpiter vai entrar em Gêmeos. Então, na verdade, é a partir do final de maio, mas junho, vamos falar de junho, que aí é mais certeza, né? A gente tem Júpiter entrando em Gêmeos. Então, assim, é uma fase muito aberta para aprender coisas novas. Muito mais fácil planejar viagens. Muito mais fácil fazer viagens. Muito mais fácil, eu quero fazer um curso de especialização. Quero me envolver com uma grande área do saber. A partir de junho, para geminianos, é muito mais fácil. Então, a gente tem a mente ampliando. E eles podem ter muita criatividade. Até mudar um pouco. Eu acho que é uma mente tão aberta que eles podem, às vezes, até mudar um pouco como eles se expressam. Eu mudo como eu me visto. Eu mudo meu cabelo, tem até uma coisa física que vai vir para eles, que é uma fase realmente nova, tá? Vai sentir essa novidade. Para cancerianos, né? O pessoal de câncer, principalmente ascendente em câncer, eu acho que a parte mais difícil é que o canceriano, ele tá muito realista. Ele não tá abrindo muito espaço na vida dele, por assim dizer, para só sonhar, sabe? Para só ficar pensando em coisas que ele gosta. Tem uma abordagem muito, a vida tá dura, eu tenho que me comprometer. O canceriano já tá sentindo isso, tá? As maiores dificuldades, né, que a gente pode imaginar por conta de Saturno, em cursos e estudos, tá? Cancerianos demoram mais para se concentrar, demoram mais para conseguir aprender coisas, ou para sentar e ler, é um pouco mais difícil. Se estiver fazendo algum aprendizado, é mais difícil. E para planejar viagem e fazer viagem também é um pouco mais difícil, né? Porque tem uma questão organizacional que está pegando um pouco para cancerianos, tá? Não é tão fácil se organizar aí. A partir de junho, a gente tem uma abertura muito grande na parte espiritual e voltada à cura. Então, atividades terapêuticas, eu me desfazendo de traumas, eu curando alguma questão emocional dentro de mim, algum tema do passado, às vezes até familiar, às vezes até ancestral, né? Que a gente carrega durante anos, cancerianos conseguindo, sabe, meio que desatar esses nós, assim, emocionais. Então, vai ser um ano muito poderoso emocionalmente para cancerianos, né? Mas um pouco mais a partir de junho, tá? Tudo bem até aqui, não, gente? Tudo, aliás, essa do canceriano é muito boa, eu tava gente. pensando nisso. A gente, é engraçado que a gente vai ouvindo você falar e vai pensando nas pessoas. É claro que o signo na nossa cabeça vem mais fácil, né? Não associação, né? Mas a gente vai fazendo mesmo assim faz sentido, né? Muito. Total sentido. Mas o canceriano, ele já tem toda essa emoção com ele, essa coisa com ele. Agora, ele precisa... Aliás, eu tô entendendo, talvez, que ele olha muito pros outros. Sim. E ele vai ter que olhar para ele e resolver as coisas dele, né? Muito bom, muito bom. Esse olhar individual, mas assim, voltado pra cura. Muito bom. Né? Bom, leonino, gente, eu acho que o leonino, ele tem algumas questões, não é dificuldade financeira, mas ele sente financeiramente que é ele por ele. Tá? Esse ano de 2024 é ele por ele. Então, assim, é mais difícil guardar dinheiro. Tudo aquilo que eu faço no dinheiro eu tenho que ter consciência, tenho que ter inteligência para lidar com isso, né? É uma área em que eu me sinto cobrado, tá? Tá muito realista também, não tá tão espiritual, não. Tá mais pro real, vamos lidar com a realidade, com as finanças, com o trabalho, né? E eu acho que investimentos financeiros mal planejados, aí que tá o problema, né? Agora, a pessoa planejou, sabe o que ela tá fazendo, tá assessorada, tudo bem, né? A partir de junho, a gente tem uma grande abertura para leoninos em tudo aquilo que envolve atividades coletivas. Então, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa com uma equipe. Tem muita facilidade para comunicar com essa equipe, trocar ideias, exercitar a criatividade em conjunto. E tem uma grande abertura para ampliar a vida social e fazer amigos novos também, tá? Então, em junho, leoninos vai ter muito essa parte de entrar em grupos novos, conhecer pessoas, desde a academia, sabe? Você faz amigo na academia, até um curso novo que você está entrando, você fala, nossa, esse curso, os amigos que eu estou fazendo podem me abrir portas no trabalho, me dar ideias novas para o futuro. Então, tem uma parte de sentir uma recompensa desse lado social e de amigos novos que ele pode vir a fazer ao longo desse ano, tá? Amizades abrindo portas até. O segundo semestre, claramente, ele vira uma outra chave na vida de todos. Isso, o segundo semestre é porque Júpiter vai abrir uma área nova naqueles signos. Então, por isso que vai ser como uma novidade. Sim. Vai ser como uma novidade. Legal. Tá? Aí a gente tem, para virginianos, um pessoal que normalmente se cobra muito, tá? Em tese, né? A gente tem como ponto de desafio a parte de relacionamento.
não estão muito sociáveis esse ano, ainda mais ascendente em Virgem, tá? Então, eu me sinto um pouco mais fechado na minha bolha, não estou com a mesma paciência para lidar com todo mundo que eu costumava ter, não aceito qualquer coisa de qualquer um, né? Então, tem todo um filtro nessa parte amorosa também para virginianos, mas também social. Eu julgando as pessoas que estão do meu lado, eu sentindo que tem algumas reflexões mais, algumas decisões, às vezes, até mais difíceis, né? Não, às vezes não é nem uma decisão de ruptura, mas é uma decisão de ter conversas importantes, falar o que me incomoda, estipular limite. Então, virginianos têm esse ponto de cobrança, por assim dizer, né? A partir de junho vão ter uma grande abertura nessa parte profissional, tá? Então, para virginianos, a partir de junho, é focar no trabalho, trazer inovações no trabalho, se amostrar mais pro chefe, né? Brincadeira, mas assim, sabe? Realmente se esforçar, porque os esforços que eles fazem nessa área da carreira tem muita chance de trazer reconhecimento, tá? Então, inovações no trabalho. Alguma inovação tem, né? Pode ser uma mudança na sua mesa. Se ele limpou sua mesa, melhorou sua dinâmica no trabalho. Mas tem alguma melhora no trabalho a partir de junho, ou uma oportunidade, ou uma chance de curar algo nesse campo. Coisa boa. Muito bom. Tá? Aí a gente tem, para librianos, Temos né? librianos. Librianos. Brincadeira. Brincadeira, só para fazer um terrorismo. Deixa O eu astrólogo falar. tem esse Não, mas eu poder. já vou usar tudo a meu favor, entendeu? Você já isso. descobriu o ascendente Aquilo que eu agora, que eu já, Cris. aquilo ali vai servir de dica. Com Isso. certeza. A gente tem, o que tá mais difícil? A parte da rotina, tá? Para librianos. A rotina tá mais pesadinha, um pouquinho mais cansativa, ou eu tenho muita coisa para fazer, pode ser do meu trabalho, pode ser da minha vida pessoal. Mas a gente sente, é como se sentisse até um cansaço físico. Gente, tem muita coisa que eu tô tendo que pensar, tem muita coisa que eu tô tendo que resolver. Então, o libriano, ele tá sentindo isso, a rotina cansativa. Às vezes até o corpo um pouco mais cansado, sabe? Tem uma questão assim de, bom, agora eu vou ter que, hoje é para resolver isso, amanhã é para resolver aquilo, sabe? Então, não tem muita tranquilidade, assim, por assim dizer. Sim. A gente tem, a partir de junho, uma abertura muito legal para tudo aquilo que envolve aprendizado. Então, a pessoa tem uma prova para aplicar a partir de junho, né? Um processo seletivo de estudo facilita muito entrar em cursos novos, aprender coisas novas, às vezes até por lazer. Pode ser para trabalho, mas pode ser para lazer também esses cursos, né? E tem muito mais facilidade para ampliar esse campo de viagens, se deslocar, conhecer outros lugares, planejar viagem também muito fácil. A espiritualidade em junho, para librianos, também vai estar, nossa, no máximo, assim, intuitivos, querendo estudar coisas voltadas para autoconhecimento, espiritualidade, com esse campo muito aberto, tá? Excelente. Muito bom, né? Então tá. Aí a gente vai para escorpianos, né? O escorpiano, eu acho que tem uma questão principalmente de estar tendo que lidar com questões do campo amoroso, com uma seriedade muito grande, né? Então, se a pessoa tá solteira, tá? Tem um pouco mais de dificuldade de se abrir a pessoas novas, pelo menos na entrada do ano, tá? Depois pode até ser que melhore, assente aquele Saturno ali, tranquilo. Se ela já tá num relacionamento, sente que tem algumas conversas importantes que precisam ser conduzidas com maturidade, tá? Então, o campo do amor tende a incomodar um pouquinho. Ou tá incomodando, tá um pouco fechado, ou tá incomodando porque eu sei que eu tenho que lidar com ele e tratar de assuntos que para mim são importantes agora. A mesma coisa vale para filhos. Se o escorpiano tem filhos, ele sente uma entrada no ano um pouco mais enrijecida. Meu filho tá um pouco mais fechado, não fala tanto comigo, né? Depois pode ser que assente um pouco mais, né? A partir de junho, a gente tem alguns favorecimentos muito voltados para o campo emocional e terapêutico, também escorpianos, tá? Parece um pouco aquilo que a gente falou de câncer, que é se entendendo muito mais, se aceitando muito mais, se transformando. Tem alguma coisa em escorpianos a partir de junho que é uma faxina emocional profunda. Eu me desfazendo de coisas muito antigas e me libertando em algum sentido, tá? De relacionamento antigo, de questões nocivas de trabalho, eu não sei, mas é uma faxina interna profunda que eles tendem a fazer a partir de junho e muito voltada para essa parte do autoconhecimento também, tá? Aí, Sagitário, a gente tem a parte mais complicadinha, assim, do ano, a questão familiar. Então, os sagitarianos podem se sentir mais cobrados pela família, a família requer mais da atenção deles, eles têm que abrir mão de alguma coisa deles para a família e, ao mesmo tempo, tem que estipular uns limites. Gente, não tá dando, tô tendo que me doar muito. Então, tem que, às vezes, até a família pedindo para o sagitariano resolver coisas para eles, sabe? Então, não é nem dele, mas ele tem que resolver para o pai, para a mãe, para o filho. Então, tem uma questão de se posicionar dentro da família, assumir compromisso, mas assim, sabe, gente,
me cobra menos, sabe? Me deixa em paz um pouco. Falar um pouquinho de não, então, Isso, né? um pouco de não, né? Vão ter, a partir de junho, um grande favorecimento no campo de conhecer pessoas novas, tá? E aí pode vir até a ajudar o campo do amor, tá? Para sagitarianos. Se já tá casado, né, supondo, mas é inovar o relacionamento, é viajar mais com o marido, viajar mais com a esposa, fazer mais coisas junto. Se tá solteiro, grandes chances de conhecer pessoas legais, né? Porque está mais atraente, está mais falante, mais Olha. magnético, mais carismático, tá? Beleza, hein? Para capricornianos, parece um pouco para Libra, que a gente falou que tá com a rotina pesada Libra, né? Capricórnio é o plano mental. Eu sentindo que tem muita coisa para resolver. Às vezes a minha rotina não está tão pesada, mas o capricorniano dentro dele, as preocupações não estão desligando. Então é mais uma questão de ansiedade, é mais uma questão de eu me organizar internamente, sabe? De eu falar, não, gente, eu vou fazer um pouco por dia, não vou me sobrecarregar, não vou me desesperar, né? Os capricornianos podem sentir que eles não conseguem se concentrar tanto para aprender coisas novas, tá? Então, seja no trabalho, seja para estudo, parece que a minha mente, como eu tá um pouco sobrecarregada, eu não sinto tanta abertura para aprendizados novos, né? E até a fala, não tô tão falante, sabe? Tô um pouco mais reservada, não tô querendo ficar muito de papinho, que eu tô com muita coisa dentro de mim, né? Então, tem isso. A partir de junho, a gente imagina que tenha coisas novas entrando na agenda desse capricorniano. Aí vai começar a ter, tá? Talvez cursos novos ou ainda inovações, para mim, poderiam ser muito de trabalho, tá? Às vezes, são inovações que ele próprio implementa. É um curso novo de trabalho que eu vou fazer, é uma postura nova que eu vou ter no meu trabalho, vou começar a ir tomar café com o pessoal, vou começar... Então, pequenas mudanças profissionais para o capricorniano em junho, vem com êxito, sabe? Vem com, nossa, olha, eu me permiti mudar isso, deu uma curada nesse ambiente profissional. Então, tem uma cura, uma harmonização de ambientes de trabalho a partir de junho. Interessante. Legal. Tá? Aquarianos. Eu sou aquariana. Eu também! Você também, não acredito. Meu sol, né? É, o meu ascendente eu não sei ainda. Tudo bem, você vai descobrir, então depois você me conta. Tá bom. Mas o pessoal que tem principalmente ascendente em aquário, nessa entrada de ano, não é perda financeira também, não, porque é Saturno. Saturno é restrições. Eu preocupado com o dinheiro. Eu pensando assim, gente, meu Deus, eu tenho que me responsabilizar, tô com algumas contas abertas do final de 2023, né? Preciso pagar meu cartão de crédito. Então, essas preocupações financeiras para o aquariano estão muito presentes, tá? Na entrada do ano, ele vai sentir que ele não consegue gastar dinheiro com qualquer coisa, que ele tem que se planejar melhor financeiramente, então tem que ser responsável com o dinheiro, tá? A partir de junho, a gente vai ter um aumento no campo dos prazeres de vida. Então, assim, pode vir um hobby novo, posso descobrir um talento novo, um curso que eu quero fazer por diversão. Eu consigo colocar em junho. Pro campo do amor, pode até aumentar a libido, pode até aumentar a vontade de paquerar, de ver gente, de flertar, de sair. Então, é muito legal, tá? E se tá namorando, ele pode respingar no namoro também. Eu quero uma inovação no meu namoro. Vamos viajar juntos? Então, facilita muito esses encontros. O aquariano se sente muito, muito, muito mais divertido, sabe? A partir de junho. Tá? Bom, Isso hein? também vale para filhos, tá? E às vezes coincide a casa do namoro com filhos, porque em astrologia tem uma ressonância ali. Mas se a pessoa tem filhos, a partir de junho ela lida com muita facilidade, o filho aprende coisa rápido, é muito mais fácil. Piscianos é um daqueles signos chaves do ano de 2024, tá? Porque Saturno tá em cima de Peixes. Então, Peixes tá sentindo que ele está numa grande virada de chave na vida dele. Ele tá tendo todo aquele peso de responsabilidade que a gente comentou no início, né? Da virada do ano, de ter que se responsabilizar, mostrar disciplina. Ele tá sentindo na pele. Então, ele tá mais sério. Porque o pessoal de Peixes é mais sonhador, né? É mais... Não necessariamente, mas assim, é mais flexível, né? E agora tá mais... Não, vamos ser sério, vamos trabalhar, a vida tá me cobrando, então eu vou mostrar a responsabilidade. Então, tá muito assim, precisa mesmo estar assim, tá tudo bem, vai passar esse cansaço emocional, tá? Mas tem que realmente aproveitar, porque é uma oportunidade para assumir compromissos novos. Pode ser de trabalho, mas eu acho que são compromissos até pessoais, sabe? É uma mudança de postura, ele querendo assumir coisa para ele mesmo, né? E a partir de junho, a gente vai ter muitas facilidades em tudo aquilo que envolve família. Então, eu consigo curar elementos da minha família, eu consigo conversar com a minha mãe, consigo conversar com o meu filho, é muito mais fácil. Harmonização desse ambiente do lar. Se ele tem que lidar com imóveis, eu tenho que reformar uma casa, vender um imóvel, a partir de junho também tem umas facilidades, né? Então, é o ambiente doméstico e familiar que vai estar muito mais protegido e harmônico.
tá? Ai, que legal. Gente, uma muito passada interessante. Mas Não, e é uma passada que dá vontade da gente ficar aqui, A gente assim, tá aqui, horas, acho que a gente né? nunca ficou tão quieta aqui, né, Cris? Não. A gente tá assim, ó, só ouvindo e aprendendo. Ai, Muito meu legal. Isso eu já vi você pensando assim, nossa, realmente, ano que vem vou ter mais conta pra pagar. Tem mais conta pra pagar. Raíssa muda o ano que Ano que vem. vem, A coisa, apartamento novo. a coisa Então, tem... pronto. Você vê como é engraçado, né? Não, Como as casa coisas fazem perfeitamente. sentido, né? Muito. Porque é só você deixar, ouvir e buscar na sua história. Todos os aquarianos estão vivendo coisas diferentes. Aí vocês têm Sim. o mesmo recado que você vai usar para a tua realidade, ela para dela, assim como o meu, etc. Exatamente. Mas eu acho que essa que é a parte gostosa desse conhecimento, É né? muito. E que as pessoas, às vezes, liam ao pé da letra e aquilo tinha que ser igual para todo mundo. E, na verdade, aquilo que vem para todo mundo de uma mesma maneira, nós que vamos fazer esse uso diferente. Isso. As coisas que você falou do Libriano, por exemplo. Eu tô vivendo nesse último semestre aqui debaixo de agenda, senão você se perde, entendeu? Você sabe, a gente trabalha Sim. junto. É como se fosse aquele computador com 300 janelas abertas embaixo. E chega uma hora que você fala, eu vou agora olhar para cada uma delas para eu fechar e poder começar agora janeiro de um jeito mais tranquilo. Tem que ser devagarinho, devagarinho. Vocês falou da parte financeira, eu já fiquei pensando aqui, porque eu casei em 2023, saí de lua de mel e as contas pra pagar, entrando no ano que vem, o aquariano também. Não, então, você imagina que pra eu casar, gente, meu marido, juro por Deus, existe um negócio em astrologia que se chama astrologia eletiva. Então, eu elenco uma data, né, para um evento importante, o meu casamento. Você imagina o que eu não fiz. Ai, que Peguei dia meu que você mapa casou, astral, hein? foi dia 1 de julho. Ai, quase. Cris. Gente, eu juro, eu peguei meu mapa astral, peguei o mapa astral dele, peguei as previsões minhas dele, peguei o mapa astral de todos os meses. O Eu falei, casamento gente, da astróloga. ou eu enlouqueço, ou eu Então, assim, caso numa data boa. Você foi buscar uma data completamente auspiciosa. Auspiciosa. Claro que assim, não existe um mapa perfeito, E a né? história da lua? Então, a gente considera tudo. É, porque... Uma lua crescente, uma lua Isso. cheia, entendeu? A gente considera tudo. Então, assim, não tem mapa perfeito, mas dá pra gente minimizar os Dá. erros, entendeu? A gente não sabe tanto, mas a gente também foi atrás, né? a gente foi. A gente Então. contou com a ajuda da Vanessa. Da Vanessa. A Raíssa casou dia 1º de setembro. É Era lua cheia. Daí Dia- a calma. Mas aí o civil foi uma semana antes que era crescente. Tudo bem, tá ótimo, tá tudo em ordem. Foi lá olhar isso daí Você direitinho. vê, mas você vê como é legal? Mesmo muito quem legal. não sabe, consegue pesquisar e já é alguma coisa. É muito Nossa, legal é muito mesmo. valioso. E Se ali, puder ser feito, a gente faz, né? total, exato. E assim, a gente tá quase chegando nos minutos finais, mas me pintou uma curiosidade de uma coisa que você falou, que é a lua, né? Você tem o ascendente, o sol. Como que a gente descobre essa lua e do que a gente tá falando? Isso. A Lua, como qualquer astro, né, vai estar em algum signo, em alguma casa astrológica, quer dizer, uma área do mapa na vida da pessoa. Você consegue descobrir, às vezes, é que a Lua, o ideal é que você também saiba o horário, porque a Lua é um astro muito rápido, tá? Da nossa visão. Então, ela troca de signo rápido. Portanto, saber o horário seria melhor para você ter certeza da sua lua, porque às vezes ela troca de signo no mesmo dia que você nasceu, por exemplo. Ela fala da parte emocional, como que é o seu temperamento. Então, por exemplo, a pessoa tem uma lua em Áries, o emocional dela tende a ser um pouco mais explosivo. Às vezes é uma pessoa pacata, né? Uma pessoa tranquila, né? Nossa, a pessoa é tão pacata, mas pequenos eventos ela explode, entendeu? E depois ela volta a ficar calma. Então a gente tem toda essa composição do temperamento através da lua. E a lua muitas vezes é um padrão emocional que a pessoa herda da família. Opa! Às Isso aí vezes, é novidade. a maneira como você via... Vou dar um exemplo. A sua mãe, uma figura materna, tem a ver com a sua lua. A minha mãe é ariana, a minha lua é em Áries. Então, não é obrigatório, tá? Foi realmente uma coincidência. Mas, assim, muitas vezes você tem um padrão de uma figura feminina ali que te influenciou muito, que você pega aquela parte emocional de como você foi influenciado. O que faz todo sentido, né? Completo. Total. É muito interessante, Muito. né? Ai, Realmente, você vê, olha, a gente teve aqui nessa horinha, a gente puxou um pouquinho de todo esse conhecimento milenar que a gente comentou aqui, mas que traz tanto conhecimento e autoconhecimento, né? Porque a gente falou do Brasil, fez todo sentido, e a hora que você veio vindo com os signos também, onde a gente traz pra gente, né?
as coisas também fez total sentido. Total, e a gente fica aí com um recado de 2024, de um ano de trabalho, mas que também terá suas colheitas, Um né? ano de trabalho com colheita. Eu acho que isso é importantíssimo. Exatamente. O que acaba com a gente é você trabalhar e aquilo parece que não acontece. Isso. Né? A não. sensação de que o país não vai, que as coisas não acontecem, porque um depende do outro. Isso. Então, eu acho que você trouxe ótimas mensagens aí dos astros. Para dar um gostinho, né? É. Assim, Com certeza. sempre é interessante que a pessoa faça uma mapa astral dela, conheça tudo. Mas assim, gente, eu acho que vale muito a pena pesquisar também, fuçar na internet, entendeu? Descobrir algumas coisinhas, porque é bom, a gente se prepara, né? E Então, conta como funciona o seu, então, suas redes sociais, conta aí, porque daí o A gente pessoal deixa tudo já arrumadinho. deixa. Mas exato. faz o teu chamado. vou fazer meu chamado, então, gente. Eu tenho de tudo, eu tenho página no Instagram, eu tenho YouTube. O meu YouTube é Astropédia by Bia Nogueira. Astropédia é um portal de astrologia que eu fundei em 2018, né? Por enquanto eu sou a única astróloga, a única criadora de conteúdo lá. Mas só. eu compartilho muito vídeo, eu tô sempre lançando horóscopo, sempre lanço o texto da semana, o que esperar da sua semana. Então, eu amo, é o meu filho. Meu portal é o meu Eu filho. imagino. O site é astropedia.com.br. Convido vocês a vir conhecer. Então, tem um monte de material lá semanalmente, né? O YouTube eu já passei, que é Astropédia by Bia Nogueira. E o Instagram, que é astropedia.bn, que é Astropédia by Bia Nogueira. Vai estar Então, tudo na descrição também para o pessoal achar fácil. Tudo Vamos fácil. seguir você, vamos olhar lá essas previsões e vamos querer você mais perto também. Ah, eu vou Já ficar muito queremos. Já feliz. queremos. E Já outra coisa que eu queremos. queria falar para me seguir, às vezes você não faz a consulta individual, mas é legal, porque você fica sabendo do Mercúrio retrógrado. Então, vamos se alinhando no céu, entendeu? e esse Fazer Não, um e tem muito sintoma ao nosso assunto, alcance. né? Não, Tem e o tarô, assunto já faz parte, né? É. Ao tarô você falou, mas a gente vai ter que fazer de novo Vamos isso, ter, porque porque- também tem tarô com você, né? Tem. É um estilo de vida, né? É um lifestyle, né? A gente se alinhando com a nossa parte de autoconhecimento e se encantando por isso, né? Eu achei sensacional. Eu acho assim, ainda sou daquelas que nada é por acaso. Então, nesse ano que a gente entrou com o podcast da Z, a gente hoje está celebrando o nosso 20º episódio. Vamos concluir esse ano com a nossa meta cumprida. E trazendo uma conversa gostosa, inspiradora, que convida as pessoas a se conhecerem melhor, né, Rá? Com certeza. E, aliás, 20º episódio e 20 anos de Z, hein? Verdade, o ano que vem a gente completa 20 anos. Quer dizer, a gente já só. tá vivendo esse ano dos 20. Já. Que a gente começou no meio do ano. Mas Não é pra qualquer Aliás, um, o não, nosso meu Deus. 20 vai cair na virada Do ano novo astrológico. do No segundo Júpiter. semestre. Em junho, Gente, né? que Júpiter vai começar a favorecer É. gêmeos, atividades É ali. comunicativas, agora vai. A Z, a primeira edição dela, a Z é geminiana, eu acho. É. A primeira edição é junho. Olha só. Ela foi organizada em fevereiro, assinado todos os dados trâmites. dela ali em fevereiro. E a primeira edição saiu em junho. Olha só. O ano que vem é um ano muito importante pra gente. Nossa. Esse ano foi toda essa plantação da semente, né, Rá? Com certeza. Que Mas, delícia. Bia, eu amei você aqui. Gostei demais mesmo. Eu Ah, fiquei muito feliz. Eu também adorei, acho que é um convite, ainda mais no ano que a gente vai falar e vai precisar falar de saúde mental. Ter você aqui é fundamental, é muito bom. A gente gosta de falar de moda, mas a gente sabe que a moda ela tem todo um universo por trás e o universo feminino está muito conectado com isso. Então é um convite para que as mulheres se cuidem, olhem para dentro, mergulhem naquilo que elas acreditem, que acho que esse é o momento da virada, né? Ah, sim, gente, muito obrigada. Pra mim foi um prazer, de verdade. Vocês é uma delícia aqui. Obrigada. Você vai voltar Eu vou mais voltar com vezes. certeza. Contem comigo. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, ficamos por aqui e com certeza você gostou desse papo, não tem como não gostar, então deixa o seu like, ative o sininho para não perder a próxima temporada que agora é só em 2024. Até lá! Feliz 2024. Feliz ano novo!